Ácaro praga é sempre um problema para a agricultura? Sempre causa prejuízos? Sim, na maioria das vezes, né, grande maioria das vezes, os ácaros pragas são aqueles conhecidos por causar prejuízos às culturas, danificar as plantas, reduzir a produtividade de várias culturas, ou eventualmente transmitir até vírus para as plantas. Realmente são um grande problema para a agricultura mundial, né? Ocorre em praticamente todos os países, né, em várias culturas, está presente ali em várias situações. Porém, a gente encontra na literatura, como no trabalho, que eu vou deixar aqui disponível o link, né, trabalho que cita, né, que menciona que eventualmente um ácaro praga pode ser interessante para uma cultura. No caso, uma cultura bem específica, que é a cultura do lúpulo, né? O lúpulo é utilizado aí as flores, né, na produção de cerveja, né, que dá aquele aroma característico, aquele cheiro, né, aquele sabor característico aí das cervejas. Esse trabalho que cita, né, esse ácaro praga, foi escrito por um alemão, foi realizado na Alemanha, na região da Bavária. É muito interessante porque nesse trabalho ele cita que a indústria cervejeira, né, a indústria que produz a cerveja, conhece já, né, esse trabalho já não é tão novo, já conhece há bastante tempo que infestações moderadas, né, infestações baixas do ácaro rajado, né, o Tetranychus urtis, pode, né, dar um aroma diferenciado ali para o lúpulo. Por que que isso acontece? Os ácaros, né, rajado, ao se alimentar ali da planta, né, provoca perfurações ali na folha, né, danos ali na folha. Isso acaba ativando os mecanismos, né, alguns mecanismos de defesa da planta, né, que vão emitir alguns tipos de voláteis, alguns tipos de fito-hormônios, como ácido salicílico, entre outros, alguns tipos de ácido beta, ácidos gama, alguns tipos de volátil, que pode dar uma característica diferenciada para aquele lúpulo. Olha que interessante. Então, no caso, uma infestação baixa a moderada, né? Estamos falando de uma infestação controlada, baixa, é capaz de ativar alguns mecanismos, né, na planta de lúpulo, e isso ser interessante para a indústria por por resultar em uma característica diferente daquele lúpulo, né? Isso também ocorre para várias outras plantas, né, como plantas de soja, plantas de milho. Porém, no caso do lúpulo, esse aroma diferenciado provocado pela alimentação do ácaro, que vai resultar na liberação, na produção de alguns voláteis, né, alguns fito-hormônios, alguns tipos de ácido. Isso é interessante, né, porque você tem um aroma diferenciado no caso do lúpulo. Mas é uma exceção, né, uma curiosidade aí dentro dos ácaros pragas, né, ou os ácaros de importância agrícola como pragas. As demais culturas, realmente, eles provocam grandes prejuízos, perda de produtividade, e no próprio lúpulo também. Se forem infestações muito elevadas, você tem uma redução significativa de produtividade e até mesmo da qualidade. Porém, no caso dessa cultura, em infestações baixas a moderadas, você tem um produto diferenciado. Bastante interessante, não é?